Vamos conversar sobre Voodoo, baby! Bora! Se eu te disser, minha gata, que você está em um território extremamente poderoso e um território onde nossa ancestralidade trouxe muitas mensagens, muitos caminhos, muitas direções para que a gente pudesse se conectar com ela de uma maneira extremamente próspera e abundante para nossa vida. Você acreditaria? Você acreditaria, bebê, se eu disser isso pra você? Hoje a nossa live aqui, do nada, né? Vamos embora aqui, é sabadão. Sabadão lindo. Tava querendo fazer essa live faz tempo, né? Mas tava difícil a dinâmica dos horários, enfim, né? Mas esse sábado eu consegui pegar um tempinho. Vou fazer uma live, ó, rapidona. Vou até aqui, ó, dar aquela pausada no jazz, que é a nossa trilha sonora, né, poderosa. Mas eu vou dar aquela pausada, porque hoje, assim, ó, assim, poucas ideias, né. Quero fazer uma live justamente por conta do tempo, assim, por conta da dinâmica. Fazer uma live bem breve aí, né. Você sabe que toda vez eu falo isso, né, você sabe o que acontece, né. Mas eu vou tentar assim, até porque eu tenho uns outros compromissos daqui a pouco. Mas eu precisava fazer uma live falando justamente sobre Voodoo e sobre Brasil, né? Voodoo no Brasil faz sentido? Faz sentido, Benara? Entendeu? Eu tô no Brasil, vou fazer Voodoo, vou me conectar ao Voodoo. Por que isso? Né? E aí eu vou trazer essa live aqui, baby. É pra você fazer assim, ó, o seu zóio tá assim, certo? Ah, pode ir pá, entendeu? Então, essa live é sobre isso. Deixa eu escrevendo aqui, só para as gatas saberem, né? O título é Brasil e Voodoo. Será que dá pra saber? Faz sentido? Será que cabe? Faz sentido? Fica aí uma pergunta, né? Aê! Foi! Como estamos? Tudo certo? Tudo certo, gatas? Boa tarde, as grandes chefonas do mundo. Amo! As grandes chefonas do mundo. Bom, vamos lá, né? Não sei se você está acompanhando aí os conteúdos que eu tenho feito sobre o Voodoo, né? E vou trazer mais coisas sobre o Voodoo nesse mês de agosto, né? Acho que é uma dinâmica bem poderosa pra gente se debruçar, né? Real, oficial. Quanto mais você vai se debruçando, mais você vai entendendo a potência dessa parada aí, né? Então tô trazendo, né, esse lugar do Voodoo aí pra gente pensar. E na última live que eu fiz, que inclusive tá salva lá no canal do YouTube, né? Veja essa live. Eu trouxe, né, o que é e o que não é o Voodoo. E lá eu pontuei, né, sobre o que era o Voodoo a partir de uma perspectiva de reconhecer o Voodoo como uma cultura. Quem assistiu essa live aí lembra dessa fita que eu falei. Isso é muito importante. A gente entender o Voodoo como práticas culturais é fundamental para a gente não associar o Voodoo à religião, né? E cada vez a gente ir fazendo esse exercício também de conexões com a nossa espiritualidade, não necessariamente estarem relacionadas a religiões, tá? A gente conseguir entender a diferença disso é bem importante até para o fortalecimento das nossas práticas de maneira geral, né? Tanto dentro da religião quanto fora dela, tá? E aí eu trouxe a dinâmica da cultura, trouxe um pouco da história ali, que vem, né, daquele sul escravocrata, né, extremamente racista dos Estados Unidos, enfim, né? Essa live, ela tá salva pra você dar uma bisoiada depois. E aí fica esse grande questionamento. Mas, Benara, se a parada é lá dos Estados Unidos, se ela nasce lá no sul dos Estados Unidos, que diachos tem a ver eu fazer Voodoo aqui? Que diachos tem a ver? Será que isso não é um bagulho que... né, foi um pouco, né, se não é um paga-paunismo, né, adoro. Deve ficar pagando pau, né, sabe, isso não é um bagulho que não tem a ver, né, por que eu não valorizo aqui as coisas desse território aqui, né, e tal, né, enfim. Eu quero trazer algumas reflexões pra você, tá?
para que você responda essa pergunta, se faz sentido ou não, né? A partir do que eu trago aqui de reflexão. Então eu não vou falar se sim ou se não. Eu vou trazer só algumas coisas para você pensar e a partir disso você, opa, mano, acho que faz sentido, acho que não. Ok? Quero trazer uma reflexão de que se o voodoo é uma cultura, eu quero que a gente pense outra cultura aí, né? Como que a gente se relaciona com essa dinâmica da cultura em si. Vamos deixar o voodoo um pouco de lado e pensar na música, por exemplo. A música como uma manifestação cultural, a gente concorda aí, né? Que para além de várias coisas que a música é, inclusive uma conexão espiritual também, muitas vezes, né? Mas que a música é uma expressão cultural. Okay? E aí, se eu te falar sobre o rap, vamos pensar o rap, né? Sabe aqui que eu sou fã de rap, que eu gosto de rap, né? Que eu escuto bastante rap. Vamos pensar o rap. Da onde nasce o rap, o termo rap, né? E esses elementos que tem dentro da dinâmica do rap. Aonde nasce? Ah, Bernardo, não faço ideia, nem escuto isso aí. Bom, vou te contar aonde nasce, né? Nasce nos Estados Unidos. Nasce dentro desse contexto dos Estados Unidos, de conflitos raciais, né? Onde ali, né, tem várias influências de outras músicas ali, de uma dinâmica do soul, né, que veio antes, enfim, né? E aí dentro do soul começa uma rima mais rápida, né? Então esse lugar de colocar mais velocidade na rima, né? E a partir disso também trazer, falar sobre os conflitos raciais que estavam acontecendo, né, naquele período, né? Que inclusive é um período bem complexo na história dos Estados Unidos, né? Então tem essa dinâmica cultural que acontece dentro daquele território ali, né? E que faz o rap surgir, né? Também a influência dos slams, okay? Isso já é uma outra coisa, né? O slam já é outra coisa pra gente pensar, né? As gatas aí dos slams. Então o slam chega aqui no Brasil, né? Ganha força aqui no Brasil muito depois da força que já tinha lá nos Estados Unidos, inclusive, né? Então a dinâmica das poesias, desse declamar as poesias, nananana, muito parecido com a dinâmica do slam, é anterior, inclusive, ao próprio rap. Tá? E que influencia isso, né? Então, a gente tem um grupo maravilhoso que é o Last Poets, né? Os Últimos Poetas, que eles têm um CD que é justamente eles declamando poesia, assim, né? E isso é um dos primórdios do rap, né? O Last Poets, o Jill Scott Heron também, né? Traz essa pegada, enfim, né? De trazer umas letras mais críticas, né? Então, o soul ali, né? Aquela música que tava na época que era uma dinâmica muito de... né, não sei, opa, vamos aqui, vamos dançar, né, do Soul Train, lindo, que né, a gente adora, mas por conta dos conflitos e, né, dos acontecimentos ali da sociedade, se entendeu também uma necessidade de pontuar pontuar o que estava acontecendo ali, né, e aí o rap vem disso, né, então é desse ritmo aí, né, e dessa poesia, então o rap sempre tem uma poesia aí, muito forte. Beleza, tô falando do rap aqui por quê, Bernardo? Né? Que tem a ver isso com o Rudu. Porque aí, minha gata, se eu te perguntar, faz sentido fazer rap no Brasil? O que você vai responder pra mim? Que não faz sentido porque a origem dele é dos Estados Unidos? E aí, não, mas nossa, mas o rap dos Estados Unidos é bem diferente do rap do Brasil. Sim. Sim. Por quê? Porque o território é diferente. E as influências desse território também são diferentes. Né? Então, o contexto histórico e social é diferente. Mas o rap no Brasil
vem também a partir de um movimento preto, né, das pessoas pretas, e por reivindicarem questões sociais, questões relacionadas aí ao próprio racismo, à discriminação, enfim, né, que não estavam sendo reivindicadas em outros tipos de música, né? Então, a partir ali do movimento hip hop, do rap em si, né, isso começou a ser reivindicado. Algo semelhante e diferente dos Estados Unidos, né? Então tem um contexto diferente, outras influências, mas o porquê, que é como se fosse a alma e a essência, né, da parada, é extremamente semelhante. Por que é extremamente semelhante? Porque esse é um contexto, né, da diáspora. Esse é o contexto da colonização. Esse é o contexto do racismo. Certo? Então, Brasil e Estados Unidos, mesmo sendo países extremamente diferentes, com histórias extremamente diferentes, com características extremamente diferentes, o peso de anos de escravidão e num contexto completamente diferente, né, que as escravidões, né, foram diferentes nesses territórios, mas o peso dessa escravidão, essa é uma característica que os dois territórios têm, e que essas pessoas e que seus descendentes trazem ali ferramentas de poder para si. Certo? Tá acompanhando aí? Você tá entendendo onde que eu tô querendo chegar? Mas, ai, Benai, mas assim, entendeu? Porque tem que ser uma coisa aqui brasileira. Tem que ser uma coisa aqui, ó, que é daqui do Brasil, entendeu? Ficar aqui, né, pagando papo pros gringos, essa coisa de voodoo aí, pagando papo pros gringos. E eu quero colocar uma coisa muito pessoal minha aqui agora. Mas que eu preciso pontuar, né? Porque o meu trabalho na Menonda tem muito a ver com isso aqui, né? E o que eu tô trazendo sobre o voodoo também tem a ver com isso, né? Que eu sou zero patriota. Zero patriota. Certo? Isso de... Ai, o Brasil é a minha terra. Ai, nossa, aqui, ó, sou patriota, Brasil, 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 Brasil. Pra mim, soa muito estranho. E eu tô falando uma dinâmica pessoal, tá? Não tô falando que é certo ou errado, enfim. Mas dentro de uma dinâmica pessoal, pra mim, isso já não faz sentido há muitos anos. Há muitos anos. Então, desde quando eu vou pro movimento punk, porque sim, gata, eu era do punk, viu? Doideira, doida, né? Então, uma dinâmica relacionada ao anarquismo. Eu já falo assim, mano, tipo, nada a ver essa parada aí de patriotismo, né? Depois que eu vou pra uma dinâmica também, né, de compreender e de me relacionar com a minha ancestralidade africana, né, que eu vou entendendo, tipo, beleza, nossa, esse território aqui, qual que é a história desse território aqui, qual é a história do que veio a se tornar Brasil. A terra aqui, né, eu tava até falando com meu companheiro esses dias, falei, mano, o Brasil, aqui ó, a terra, né, Pindorama, é sensacional, mano, é rica demais, esse bagulho aqui é bonito, aqui tem coisa bonita, aqui é rico, né, mas o Brasil, que é aquilo que se torna, né, após a colonização, após o processo de escravidão aqui nesse território, né, a partir da chegada da corte portuguesa, enfim. Esse lugar não tem como ter orgulho disso. E o Brasil, né, essa dinâmica que a gente tem como Brasil, é sobre essa história. Então, eu
Benaya, ok? Agora Benaya falando. Não me vejo como uma pessoa patriota. O que me conecta não é... você é brasileiro? Sou brasileira, massa, então, né? Tá. Mas é principalmente sobre essas coisas aí que eu falei sobre o rap. Sobre essas vivências relacionadas ao rap. Então, hoje, cara branco, hétero top, da Faria Limer, que é relativamente perto aqui da minha casa, que tá num território muito próximo de mim, que a gente vive no mesmo país, na mesma cidade, né? Pra mim tá muito mais distante do que uma mulher preta lá dos Estados Unidos. Lá de New Orleans, que pratica o voodoo, que cultua a sua ancestralidade. Só uma reflexão. Então, por que eu tô trazendo isso? Porque eu, Benaya, nunca tive esse questionamento, né? De tipo, mano, será que vai fazer sentido eu fazer essa parada aqui? Porque, isso daqui não é do Brasil. Talvez nem nós, assim, né? Tipo, beleza, a gente nasceu daqui, mas da onde a gente vem, né? Enfim, isso é papo para outro rolê, só para trazer uma reflexão aí sobre esse lugar do patriotismo. De, nossa, então se não for brasileiro, será que não é para mim? Enfim, e às vezes pode surgir esses questionamentos, né? Só que aí o que acontece? Beleza, Benaya, você falou do rap lá nos Estados Unidos, então tem o rap lá nos Estados Unidos, mas tem o rap aqui no Brasil. E aí, tem o voodoo aqui no Brasil? E aí agora eu quero que você pega aí a chave do babado. Pega essa parte aqui é muito importante. Vê aqui. Essa parte aqui é muito importante. Eu vou contar como que eu chego no voodoo. E como que o voodoo me desperta ali um interesse muito grande. Que esse interesse vem depois de um interesse pela minha ancestralidade, pelos meus caminhos, pela minha dinâmica, pela minha conexão com a minha espiritualidade em si, né? Por essa busca que é constante, né? E vai ser constante ao longo da minha existência material aqui. E aí, tem uma viagem muito importante que eu faço na minha vida, que eu já falei dela em alguns momentos, e que eu vou falar mais sobre ela, e você vai entender, aí você vai entender real oficial, porque essa viagem é tão importante dentro da minha história, que é a viagem para Ouro Preto, que eu faço há alguns anos atrás, né? E no dia 16, que eu vou abrir as vagas para mentoria, né, de introdução ao voodoo, eu vou falar sobre essa viagem, sobre um processo lindíssimo, lindíssimo, assim, né? Extremamente poderoso, né? Que acontece aí dentro de algumas viagens que eu faço e as conexões que acontecem, né? Mas essa ida a Ouro Preto, né? E esse espaço, então, alguns ancestrais meus vêm de Minas Gerais, né? E essa pra mim era uma pista, né? Era um lugar pra eu poder procurar, né? Eu sempre, e é muito louco isso, depois eu vou falar melhor no outro conteúdo que eu fizer sobre essa viagem, eu sempre tive vontade de conhecer Ouro Preto. Mesmo, quando eu era criança. Quando eu era criança eu tinha vontade. Então essas questões aí, né, que eu briso hoje, nem... né? E mesmo assim tinha vontade, porque era importante conhecer aquele território, enfim. E aí naquele território eu tenho uma conexão muito forte, assim, com algumas coisas, né? E eu falo, mano, aí, né? Queria entender mais, né? Queria entender. E dentro dessa dinâmica, eu começo a acessar estudos que falam sobre a feitiçaria no Brasil. E... ai, cara, esse bagulho é muito doido. Mas quando a gente tá falando feitiçaria no Brasil, enfim, vou colocar no Brasil, tá? Já que a gente tá falando sobre a dinâmica dos territórios.
feitiçaria no Brasil, num contexto histórico, está relacionado a pessoas pretas. Certo? E aí, eu me debruço num livro que eu já trouxe em alguns momentos aqui, né? Quem acompanha o meu trabalho mais tempo aqui na Minona já me viu compartilhar sobre esse livro, já falei sobre esse livro porque ele é bem importante, né? Depois eu vou compartilhar a imagem lá no grupo do Zap, tá? Tem um grupo no Zap lá no link da bio, compartilhando os stories hoje também, que é um grupo exclusivo no WhatsApp, onde eu tô mandando conteúdos exclusivos. Hoje eu vou mandar depois a capa desse livro lá, mandei alguns áudios lá. Então entre no grupo do Zap, tem coisa que eu só vou mandar lá, ok? O Zap é a certeza de que vai chegar o conteúdo pra você, às vezes nas redes sociais não chega, tá? Então vai lá no grupo do Zap. E quem entrar no grupo do Zap, quem estiver no grupo do Zap, vai ter vantagem, hein? Fica aí a dica, vai ter vantagem quando eu abrir as vagas da mentoria, certo? O livro é esse aqui, ó. Não sei se deve estar ao contrário, né? Não sei como é que tá. Minas de Ouro e do Feitiço. Negros, curandeiros e feiticeiros em Minas Gerais, de 1748 a 1800. Tá? Esse livro aqui é um livro histórico, antropológico, enfim, ó, aqui, ó, tem o quê? Tabela, tá? Então aqui não é, ai, nossa, como é que eu faço, né, o feitiço ali pra não sei o que, não. Esse livro aqui olha aqui, ó, quando a gente tá falando de feitiço, no Brasil a gente tá falando de pessoas pretas. A gente tá falando sobre negritude também. E aí esse livro traz relatos, né, e dados da quantidade né, de feiticeiros e curandeiros que a gente tem nesse estado aí de Minas Gerais e tal, e traz todo um contexto histórico também do que por que isso acontece e nananã, né? Então o autor, que é um homem negro inclusive, tá? Esse Guiliano aqui, Glória de Souza, né? Traz a partir de dados de pessoas pretas que eram presas por conta do que elas faziam, pessoas pretas que compravam alforria, enfim, várias coisas, vários dados, mas principalmente ele analisa aqui o quanto que as pessoas foram presas por conta disso. E aí tem várias questões aqui, vários debates relacionados a isso nesse livro, e que eu vou me debruçar mais durante a mentoria. Okay? Então, esse livro aqui eu vou trazer mais para esse contexto histórico aí, e social, né? Esse livro é bastante interessante. Né? E aí, mas Benai, o que isso tem a ver com o Voodoo? Quando eu li esse livro, né, tem algumas partes que traz algumas práticas, né? Apesar do livro não ser sobre isso, né? Traz algumas práticas que esses curandeiros, esses feiticeiros faziam, né? E aí eu falei, cara, e isso já me deu já me trouxe toda uma outra dinâmica, né? De entender também essa arma que essas pessoas escravizadas tinham, né? Através da feitiçaria, né? Esse lugar, assim, umas coisas meio estranhas, você fala, nossa, caramba, eles faziam isso aí, que doideira. Então, ler esse livro, entrar em contato com esse livro, abriu muito a minha mente em relação a isso, né? Inclusive, eu mandei o áudio lá no grupo trazendo um pouco sobre isso, né? Sobre por que o voodoo tá relacionado à negritude também, dentro dessa perspectiva de ser uma arma também contra os senhores de escravos. E esse movimento acontece na feitiçaria aqui no Brasil. Que inclusive, né, tem alguns autores que chamam de feitiçaria afro-luso brasileira. Por quê? Porque para dar um contexto territorial também, né? E das influências que acontecem aqui.
Mas quem pratica, em grande parte, tinha fulano, tinha ciclano que não era, beleza. Mas, né, a cultura que se forma aí, né, é majoritariamente, né, gritantemente relacionada às pessoas pretas. As pessoas pretas, dentro desse contexto, inclusive, né, de escravidão. Certo? E aí, a partir da dinâmica desse livro, né, aí as coisas vão se conectando e tal, né, e eu vou, poxa, né, aí mano, caramba, né, vou me debruçar mais sobre esse lugar da feitiçaria. Só que aí entra um ponto, e aí essa é a dinâmica. Esse é o processo aqui. Porque quando eu começo a fazer esse mergulhar, então, beleza, né, feitiçaria. E antes, eu queria trazer um lugar sobre esse termo, né? Feitiço. Que diz muito. Diz muito. Então, esse termo feitiço, né? Ele vem da língua francesa, né? E deriva ali de uma outra palavra que a gente conhece muito, que muitas vezes a gente não associa a isso, que é fetiche. Mano, isso bagulho quer dizer muitas coisas, cara. Mas, quando a gente pega livros antropológicos, né, antigos, né, e eu falo isso porque isso foi um questionamento que eu trouxe na universidade, né? Porque a gente tava lendo alguns textos, e um dos autores usou o termo fetiche. E ele estava usando esse termo para falar de uma. De um. Como que eu posso dizer, né? De um culto que estava sendo feito pela etnia. Eu não lembro agora o nome da etnia em si, né? Nossa, meus cabelos tudo aqui. Eu não lembro o nome dessa etnia específica, mas é uma etnia africana e que foi colonizada pelos franceses, né? E que eles estavam fazendo, eles, né, usaram alguns elementos da natureza ali, estavam cultuando aqueles elementos, né? E o autor chama de fetiche, porque eles estavam com o seu fetiche. Eu falei, fetiche, né? Porque quando a gente pensa fetiche, né? Tipo, sei lá, né? A tiazinha, né? Aquela coisa lá, né? Da sedução, blá, blá, blá. Já fica aí reflexão, bebê. Já fica, tipo, né? Esse lugar do fetiche, né? Como aquilo que é erótico, que é sensual e que não necessariamente tem a ver com o sexo em si, né? Então, quando a gente fala fetiche, né? Tem o fetiche por pé. Tem as pessoas doidas, né? Tem o fetiche por pé, né? O pé não é necessariamente, né, relacionado ao ato sexual em si, né? Mas existe um desejo daquela parte, né? Então, quando a gente pensa fetiche, tá relacionado a isso. Mas se você coloca fetiche no Google, vai aparecer sobre esse lugar de adoração, como se você estivesse adorando algo, né? E aí, essa palavra fetiche significa coisa feita. Olha o caminho que a gente está fazendo. Coisa feita, ou seja, já falei isso várias vezes aqui. Isso é muito importante, mano. Isso é muito importante. Quando colonizadores chegam no território, o primeiro discurso que legitima, né? Legitima muito entre aspas, mas legitima para eles, né? O lugar de inferioridade daqueles povos era como esses povos cultuavam um divino. Não é, nossa, você é negro. Isso é depois. E é importante pra gente ir, eita, deixa eu entender aqui, né? Entender a importância disso. Entender a quebra de paradigma disso, tá? Mas beleza.
Então esses colonizadores chegam ali e falam, e denominam o culto, a conexão espiritual daqueles povos como coisa feita, ou seja, né, tem um termo, enfim, né, as lives estão ficando muito antropológicas, né, tô faltando na faculdade, eu tô trazendo meu lado antropológico pra cá, mas que é importante, que aí, gata, é isso, né, o babado aqui, a magia, né, vem do conhecimento. Mas aí quando eles se conectam com essa experiência, essa forma de ver desses povos, eles colocam como esses povos são primitivos, porque eles ainda acreditam que eles podem manipular o divino, ou seja, eu posso pegar um elemento, outro elemento ali, e aquilo, a partir disso, isso é uma conexão com o divino, né? E dentro dessa perspectiva cristã aí da época e tal, né? O Deus, o divino era algo que, né? Então a igreja ali tinha um lugar de entende? Então, do coisa feita, ou seja, né? Algo que é feito, que, né? Não é uma conexão de fato. Isso vai pro fetiche, né? E, né? Se torna feitiçaria. Então, o termo feitiçaria, né, é um termo também que carrega um pouco desse histórico. Então, é complexo, né? Muitas vezes, inclusive, usar esse termo feitiçaria, né? Porque é como se, de alguma maneira, a gente estivesse falando que isso é como se fosse charlatanismo, quase. Né? É algo primitivo, é algo inferior, né? Porque a história dessa palavra vem a partir disso. Mas, né, é importante a gente usar para um contexto, né, de compreensão e para um contexto histórico também. Então, quando a gente usa essa palavra, a gente compreende que, sim, a feitiçaria é marginalizada. Aí, vírgula, vírgula, é marginalizada, vírgula. Nossa, Denai, então por que você não tá fazendo, entendeu? O curso da mentoria de introdução à feitiçaria. Por que você tá falando de voodoo? Você aqui Brasil, feitiçaria e pá, e a dinâmica e o processo extremamente parecido ali, né? Por que você não tá usando esse nome feitiçaria? Porque existe, e talvez você vá me entender, existe um embranquecimento gigante dentro desse termo, dentro dessas referências. Diga pra mim se você já viu em algum lugar, se você já tinha acessado essa linha aí do tempo que eu trouxe pra você, essas conexões aí históricas, sociais relacionadas à raça e relacionadas a essa cultura do voodoo, se você já viu em outro lugar. Por quê? Se você procurar feitiçaria no Google hoje, vai aparecer apenas as referências europeias. Vai aparecer um monte de bruxinha, né? Ah, eu sou feiticeira. Vai aparecer, sei lá, né? Enfim, outras referências de outros lugares, desse lugar aí, né? Eurocêntrico, inclusive. E que não tem questionamento, né? Ah, tudo bem, né? Essa feitiçaria aí, né? Agora o voodoo a gente questiona, né? Muitas vezes, né? Algumas pessoas questionam e tá tudo bem o questionamento. Ele é válido, né? Mas essa live aqui é pra pensar, né? Faz sentido? Não faz sentido? E pá, né? Qual é que é? E aí, por isso que o voodoo foi assim, mano, que foda, que tem a ver com a última live que eu fiz. A grande questão aí, né, de trazer esse termo voodoo é porque culturalmente o voodoo nunca deixou de ser preto. E nunca deixou de reivindicar isso.
Inclusive, né, eu falei na live sobre que é mal visto no Voodoo que pessoas brancas ensinem o Voodoo. Pessoas brancas são bem-vindas para aprender o Voodoo, para aprender sobre essa cultura. Isso é importante, inclusive, para ressignificar o olhar que elas têm sobre as pessoas pretas. Então, elas sempre são bem-vindas em relação ao aprendizado, mas é extremamente mal visto que as pessoas brancas ensinem o Voodoo. E isso, é importante a gente entender isso, porque ó, com a dinâmica da feitiçaria, né, aqui no Brasil isso não acontece. Então, quando eu falo feitiço, a história, né, o feitiço aqui no Brasil, que a gente está falando nesse território, poucas pessoas associam com negritude, poucas pessoas associam com pessoas pretas, poucas pessoas, né, conseguem entender o quanto que a feitiçaria foi uma arma aqui nesse território, baby. Então, quando eu tô falando que, não sei o quê, porque, né, o áudio que eu mandei lá no grupo do Zap. Não, porque né, a prática do Voodoo, a cultura do Voodoo foi usada como uma ferramenta contra os senhores escravizados, né? A gente não fala disso em relação à feitiçaria. Nesse livro aqui fala. Nesse livro aqui fala. E não só no sentido de combate, né, de contra, né, os brancos, mas também como fortalecimento de si. E aí eu mandei lá no grupo do Zap também, né, que a gente tem uma visão muito, né, por quê, né, não é apresentada essa perspectiva para nós, né, esse ensino para nós, por isso que eu tô partilhando essas coisas aqui, porque elas são importantes. Isso é autoconhecimento, isso é autocuidado, tá ligado? Real, oficial, isso muda tudo. As nossas práticas de autocuidado se tornam de outras formas, se tornam muito mais poderosas, né? Falar sobre o Voodoo, enfim, sobre tudo isso que eu tô trazendo aqui, é sobre conexão ancestral, então você precisa estar situada aí, né? Com as dinâmicas. Mas eu falei lá no grupo do Zap que Voodoo, feitiçaria, enfim, qualquer outras coisas, não é só uma arma contra o outro, mas é principalmente algo para te fortalecer. E sim, as práticas espirituais foram usadas, né, dentro desse contexto da escravidão para fortalecer a si mesmo, para se cuidar, para trazer bons caminhos. Isso nunca se perdeu. As pessoas pretas nunca deixaram de cultuar o que elas acreditavam para trazer esperança para a vida delas. Principalmente num contexto de escravidão, né? A imagem que é pintada dessas pessoas é como se essas pessoas, né, fossem submissas, tivessem, meu Deus, acabou tudo, e tal, que aceitassem esse lugar de escravizado, e não foi aceito. E aí tem um livro belíssimo que eu quero compartilhar aqui, né? Que não é, a temática não é sobre isso, né? Mas, entre aspas, não é? Mas é também. Não é explicitamente, né? Depois eu vou colocar a foto lá no grupo do Zap, né? Que é Na Senzala, uma Flor. Esperanças e recordações na formação da família escrava. É um livro belíssimo, muito interessante e que traz muito esse lugar, né? A ideia do autor, a vontade do autor é justamente mostrar que existia sim uma relação familiar, um amor familiar entre as pessoas em contexto de escravidão, né? Tem um gringo aí, né, que vem pro Brasil na época da escravidão e fala que na senzala nada florescia, né? Que na senzala ali aquilo era um horror e só tinha horror naquele lugar, né? E aí o autor, né, faz uma analogia aí com essa frase, né, que na senzala não como que é? Tem a frase que eu não lembro necessariamente, mas tipo, que na senzala não se nasce uma flor, né? E aí ele brinca e fala isso, não, né? Na senzala uma flor, né? As esperanças e as recordações, não sei o que, dessa família aí, né? Nesse contexto de escravidão, né? E quando você tem um olhar mais atento, o livro não é sobre feitiçaria, mas quando você tem um olhar mais atento, né? Alguns movimentos que acontecem ali, você fala,
entendi o que foi feito aqui. Certo? Então, entender essa dinâmica desse, né, 1748, 1800, né, Brasil, de vários tempos atrás, e aí eu te chamo pro hoje, pro agora. E por quão é importante esse tipo de prática e fortalecimento para si, para sua vida, para sua proteção e para sua expansão. Eu escolho trazer esse lugar do Voodoo, né, essa palavra do Voodoo, porque uma das primeiras coisas que eu me conecto no Voodoo é esse lugar muito nítido e explícito da negritude dentro dessa cultura, dentro desse movimento. E isso é importante. Mas coisas extremamente semelhantes aconteceram aqui nesse território. E talvez o mais interessante seria a gente pontuar como feitiçaria, mas que esse termo feitiçaria, infelizmente, a gente pode fazer um movimento depois para isso, né? Mas infelizmente não carrega esse ponto, né, da negritude explícito como o Voodoo carrega, né? E isso tem a ver também com a dinâmica dos dois países. A dinâmica que acontece, então, a gente tem, né, a Marie Levé, né, Marie Levé, que é uma mulher que traz o Voodoo aí, né, é uma figura bastante importante dentro da dinâmica do Voodoo, né, e que traz esse lugar cultural bem forte pro Voodoo, né, então ele ganha ali, né, uma força e tal com ela, então a figura dela também é importante para trazer essa consciência dessa cultura preta relacionada a essas práticas, enfim, tá? Então, eu queria trazer esses lugares de reflexão, para que antes de tudo, e aí, dentro da mentoria, você vai entender, mano, que quando a gente, né, começar a falar sobre o Voodoo, você vai ver que a gente não vai falar sobre os Estados Unidos. Esse é o ponto aqui. Talvez num contexto mais tipo, beleza, de onde vem, bababá, né? Nesse contexto mais assim. Mas quando a gente estiver falando sobre prática, a gente não vai estar falando sobre Estados Unidos. A gente vai estar falando principalmente sobre o movimento diaspórico. Certo? Então, se existe um contexto de diáspora, faz sentido praticar o Voodoo. E aí, mano, você entrando dentro da mentoria, você vai entender esse lugar real, oficial nas primeiras já. Porque nas primeiras já tá... E você vai entender que o Voodoo, ele não é sobre listinha de tarefas. É sobre uma visão. E essa visão é que te traz força real. Essa visão que te traz conexão real. E aí, né? Reflita e pense sobre como que chega tudo que eu trouxe aqui e se responde essa pergunta, se faz sentido, ok? Se conectar ao Voodoo estando no Brasil, estando nesse território, ok? Que é pequeno pra nós, né? É pequeno pra nós, certo? Como estamos? Tudo certo? Tudo bem? Dúvidas? Questionamentos? Dia 16... Olha só as gatíssimas. Cheguei atrasada, mas já tô na mentoria, então tá top. Eu amo. Vocês vão ficar assim, ó. Vai ficar babadíssimo, babadíssimo. Mano, esse lugar da mentoria real é um lugar de grande crescimento, né? E hoje eu compartilhei nos stories falando sobre essa conexão com a ancestralidade. Esse é um ponto muito importante dentro do Voodoo, né? Um princípio muito grande dentro do Voodoo, que é essa conexão com a ancestralidade. Então a gente não vai falar sobre Estados Unidos. O Voodoo não é um culto em relação aos Estados Unidos, né? É sobre um processo que acontece aqui.
Mas na mentoria a gente vai trazer esse babadão. A abertura das vagas é dia 16, dia de lua nova em Leão, baby. Sol e lua em Leão. Babadíssimo. Inclusive, minha meta é amanhã colocar o vídeo falando sobre... Amanhã, domingo? Ou segunda? Enfim, não sei, né? Amanhã é dia dos pais, né? Então, não sei. Mas em breve vou colocar o vídeo lá no canal também falando sobre essa lua nova. E gatas, presta atenção, viu? Porque é um movimento bem importante esse ano. Tô falando pra todo mundo, ó, pega a visão. Dia 16, mano. Dia 16, pega a visão, porque senão você vai ficar pra trás. Estamos em agosto, senão você vai ficar pra trás, né? E aí, o melhor dia também pra abrir as vagas pra mentoria. Não deixa de entrar no grupo do Zap, certo? No link da bio, no Instagram. Entra no grupo do Zap, que eu vou trazer mais conteúdos lá sobre isso. Inclusive, vou mandar as imagens dos livros, que as gatas intelectuais, né? As gatas gostam. Eu mando os livros, é que eu quero ler, né? Esse aqui, cara, a gente vai se debruçar bastante dentro da mentoria, né? Vou trazer ele é uma referência muito importante e interessante para falar alguns pontos, tá? Nos próximos dias também vou trazer mais informações sobre esse babado, ok? E agradeço aí a troca. Dia 16, lua nova, é sobre! Agradeço a troca e eu quero que você fique refletindo aí, questões, reflexões. Depois me manda um direction, que eu vou adorar poder conversar mais sobre isso. E espero você na mentoria, ok? Até, beijo! Final de semana maravilhoso pra nós.